Olá, meus amigos e minhas amigas. Novamente estamos aqui com uma reflexão de Deus para vocês. E o tema de hoje é o seguinte: como renovar as minhas forças? Tem uma passagem na palavra de Deus que nos mostra como podemos renovar nossas forças e o nosso ânimo. E nos diz assim: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou todas as coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e pela fortaleza do seu poder nenhuma faltará. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa largo pelo meu Deus. Aqui, Deus está repreendendo aquelas pessoas que acham que Deus não está vendo seu sofrimento, que não está atento aos seus problemas, ao seu desânimo, ao seu cansaço, e que não julga as injustiças sofridas pelo povo. E o próprio Deus os repreende dizendo: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento? Dá forças ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor? Os jovens se cansarão e se fatigarão, os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você pode ler tudo isso lá no livro de Isaías 40, dos versículos 26 ao 31. Apesar de muitas vezes nos sentirmos fracos, sem forças, sem nenhum vigor para resolver tantos problemas e dificuldades que nos sobrevêm, se pensarmos que Deus não pode nos ajudar ou nos socorrer, ou até mesmo achar que simplesmente devemos ficar parados, esperando que Deus possa se manifestar, mesmo sem que façamos nada? E até usa algumas frases de efeito, repetida muitas vezes por todos, que diz: Deus proverá, Deus está vendo. No entanto, pelo que podemos perceber em várias passagens das Escrituras Sagradas, Deus sempre nos orientou para que clamemos a Ele diante de qualquer dificuldade que enfrentamos. Não vejo nenhuma menção de Deus dizendo para que fiquemos apáticos, imóveis, sem tomarmos nenhuma atitude, e o milagre cairá do céu. Vejamos bem o que Deus diz sobre isso lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, na 2 Crônica, no capítulo 7, o versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Sarar a nossa terra quer dizer que quando nos enquadrarmos na vontade de Deus, nos humilhando, orando, buscando a sua face e se convertendo dos maus caminhos que nós trilhamos, viveremos os milagres e todas as maravilhosas bênçãos do Senhor. Há uma grande diferença em orar e buscar a face do Senhor. Das duas maneiras, nós oramos ao Senhor, mas de formas diferentes. Buscar a face vai além de orar em breves palavras, ou clamar por alguma ou várias causas.
Buscar, isto é, de ir de encontro a algo, neste caso, a face do Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Está escrito lá em Jeremias 33:3. Deus nunca se cala. Ele está sempre falando conosco, sempre nos respondendo, mesmo quando nos negamos a ouvi-lo. Tal como está escrito em Jó 33, versículo 14, que diz: Antes, Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Uma vez que qualquer pessoa clame a Deus a respeito de alguma situação ou pedido, seja qual for, como foi escrito em Filipenses 4:6, que diz: Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graça. Ele próprio afirma no texto de Jeremias 33:3 que responderá. E por que vocês acham que estou falando sobre algo tão óbvio assim? Porque eu tenho percebido que muitas vezes eu ouvi alguém dizer que orou, clamou, pediu e suplicou a Deus a respeito de algo, mas ele não respondeu. Orar a Deus e não ser respondido é algo que não faz nenhum sentido, não é mesmo? Pois, como vimos, ele mesmo afirma que nos responderá todas as vezes que clamarmos. De fato, para não haver dúvidas, o próprio Jesus deixou claro para uma multidão e para nós também que o Pai sempre ouve as nossas orações. Isso está registrado lá no livro de João 11, dos versículos 41 e 42. E ele nos diz: Pai, graças te dou por me haverdes ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Então, porque tantas pessoas acham ou dizem que Deus não está lhes respondendo? Há algumas possibilidades mais comuns que podem estar acontecendo nestes casos. E isso foi relatado em Isaías 59:2, que nos diz: Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Iniquidades e pecados, eu não estou falando de uma lista clássica que sempre surge na nossa mente, pois tenho certeza que a maioria de nós procura evitar. Mas eu me refiro àquelas pequenas influências sociais que geralmente não consideramos como iniquidades nem como pecado, e as aceitamos dentro de nós e da nossa vida, como se fossem comuns apenas porque a sociedade mundana, manipulada pelo espírito do mundo, prega que se deva viver em função delas. Quer um exemplo? O consumismo exagerado, que incita as pessoas a consumirem todo tipo de coisa para satisfazerem seu ego social e deleites pessoais e sociais. A maioria das pessoas estão orando, clamando, buscando a realização em Deus. São, na verdade, apenas paixões egoístas, fantasias sociais e um grande acúmulo de vaidades diversas, de modo que não são capazes de produzir nenhum benefício físico, mental e espiritual duradouro e verdadeiro, mas apenas um grande inchaço para o ego. Aliás, pessoas com o ego inchado são supervalorizadas pela sociedade no mundo atual. Os pedidos dessas pessoas a Deus não passam de um grande falatório repetitivo e sem sentido, contrariando o que Jesus nos ensinou a fazer em Mateus 6, versículo 7, que diz: E orando, não usei de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Os indivíduos tornaram-se ambiciosos, de altas cobiças,
e se vangloriam fora e dentro de congregações. Esses comportamentos distorcidos se refletem nas suas orações, gerando petições, súplicas e clamores deformados que não podem ser respondidos por Deus. Como o texto de Tiago 4, versículo 3, deixou claro, citando o seguinte: não ambicione coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Como está escrito lá em Romanos 12, versículo 16. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. E em Mateus 6, versículo 19, que diz: não te canses para enriquecer. E em Provérbios 23, versículo 4, diz: não sejamos cobiçosos e vanglórias. Não sejamos cobiçosos de vanglórias. E em Gálatas 5, 26, pessoas que ignoram esses mandamentos, registrados nas Escrituras Sagradas, desviam seus ouvidos da lei divina e colocam seu coração na mesma busca alucinada e vertiginosa dos objetivos e tesouros sociais do mundo. Como muitos que nada querem com Deus, assim sendo, fazem com que suas orações, clamores e súplicas, repletas de vaidades, ambições e paixões, se tornem abomináveis a Deus. Eis o motivo de não estarem sendo devidamente respondidas as suas orações, como está escrito lá em Provérbios 28, versículo 9, que diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, meus amigos e amigas, cultive um coração desapegado das vaidades pessoais, ambições modernas e paixões sociais que nos cercam. Assim será capaz de produzir orações mais puras, objetivas, simples, justas e agradáveis a Deus. E esses clamores justos, ou seja, sem vaidade, paixões e ambições, são os que Deus responderá, como foi escrito em Salmos 34, 17, que diz: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Então, se você está cansado, sem forças, atente para isso, atente para essas instruções, porque com certeza, se o seu clamor for um clamor justo diante do Altíssimo, Ele com certeza o livrará de todas as suas angústias. Bom, meus amigos e minhas amigas, nós ficamos por aqui. Vamos orar, vamos falar com Deus, é momento de oração. Curve a sua cabeça em reverência a Deus, feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai amado, entramos na sua santa presença em nome de Jesus e pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos também que não permita que as muitas vozes desse mundo nos impeça de buscar a sua presença. Não permita ainda que sejamos gananciosos e busquemos por coisas que não são do teu agrado. Nos ensina a agir de acordo com o seu querer e, se estamos errando com as nossas atitudes, tem compaixão de nós. Atenta para a nossa natureza e lava-nos com o precioso sangue do Senhor Jesus e nos tornaremos limpos dos nossos comportamentos mundanos. Desejamos te seguir e obedecer os teus mandamentos. Não queremos seguir as ambições deste mundo. Estamos cansados e sem força para resolver tantos problemas que nos atingem. Vem nos socorrer, meu Deus, e nos ajudar, porque precisamos de ti, ó Deus. Não há outro Deus a quem possamos clamar. Somente em ti encontramos descanso para a nossa alma.
Te bendizemos, glorificamos o teu santo nome e declaramos que a nossa vida te pertence. Somos ovelhas do teu pasto e queremos ouvir e atender a voz do nosso pastor, Senhor Jesus. Então nos livra do laço do passarinheiro e de toda maldade forjada por Satanás contra a nossa vida e contra a nossa família. Tudo que nós te pedimos é no santo nome do Senhor Jesus. Amém. E todos que concordam, digam graças a Deus. Então, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Essa foi a nossa reflexão de hoje. Que o Espírito Santo ilumine a sua mente, derrame unção sobre a sua vida e sobre a sua família. Até a próxima reflexão. E fiquem todos vocês com Deus. Um forte abraço.